Queridos e amados irmãos, eu gostaria de convidar todos para que juntos façamos mais uma oração. Vamos orar. Pai querido, é uma grande honra estar na Tua presença, Senhor. Quem somos nós, Pai? Não somos nada diante de Ti, Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, somente com um propósito de Te adorar em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade, Pai. A Tua palavra vai ser aberta agora, Senhor. Que os Teus santos anjos estejam acampados ao nosso redor. Que Teu Espírito Santo seja derramado mais uma vez, nós Te imploramos aqui neste lugar. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Por favor, Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Milagres não se explicam, né? Milagres se aceitam. É uma frase muito conhecida por muitos de nós. E a verdade é, irmãos, que todos nós precisamos de milagre. Eu preciso de um milagre. Com certeza tem muitos aqui que estão precisando de milagre. Eu não conheço a todos e os que eu conheço eu não sei as circunstâncias que está vivendo devido à distância, o local onde eu moro hoje com a minha família. Mas quem sabe tem alguém aqui hoje que está precisando de um milagre na área da saúde. Quem sabe tem alguém aqui hoje que está precisando de um milagre no casamento. Quem sabe nós temos pessoas aqui em nosso meio que estão precisando de milagres na área financeira, no trabalho. A verdade é que todos nós precisamos de milagre. E talvez alguém possa dizer assim, mas não, eu estou bem, graças a Deus, assim, no momento eu acho que eu não estou precisando de nenhum milagre, não. Mas, com certeza, você precisará de um milagre. E o que eu queria tratar com vocês hoje era tentar responder uma pergunta: como enfrentar situações difíceis? Como viver em tempos difíceis? E como nós podemos obter aí um milagre de Deus? A atuação divina na nossa vida. Nós vamos estudar a vida de um personagem que ele viveu uma das histórias mais lindas, mais impressionantes do Antigo Testamento. E essa história está registrada no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Como encarar situações aparentemente impossíveis. Quando a gente é deparado com situações difíceis de se explicar, onde a gente se vê assim, rodeado de problema, como encarar situações difíceis. 2 Crônicas, capítulo 20. Conta a história de um personagem e o que ele viveu. Nós vamos extrair lições para a nossa vida hoje, nesta manhã. Aí tem como título, aqui na minha Bíblia, na minha versão, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Né? Então, veja comigo aí o verso 1, o verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Olha só a situação que se encontra o povo de Deus, irmãos. Nesse contexto aqui, por situações políticas, o povo de Israel havia se dividido. Então, uma boa parte do povo de Israel estava vivendo ao norte, ali da Palestina, mas a tribo de Judá estava vivendo ao sul. E você vê aqui uma desvantagem, você vê aqui algo muito ruim, porque apareceu 3 nações para lutar apenas contra uma. 3 nações para enfrentar o povo de Deus, que nesse caso era a minoria, o povo de Judá, que estava sendo liderado nesse contexto pelo rei Josafá. Então Josafá, neste momento aqui, ele se encontra numa situação desesperadora. Numa situação muito difícil. E quem sabe você está vivendo assim hoje. Uma situação que aparentemente não tem solução.
Você olha para um lado é problema, você olha para outro é problema, você olha para todos os lados e são problemas e aparentemente não tem solução, não tem resposta. E Josafá estava vivendo assim. 3 nações, imagina só, 3 nações. 3 poderosas nações apenas contra uma. Olha a desvantagem deste rei. E ele estava ali num algo desesperador. E quem sabe você está vivendo assim, uma situação difícil, que aparentemente não tem solução. Sabe aqueles dias que você acorda, você planeja na noite anterior como vai ser seu dia, e você já tem tudo esquematizado, e quem sabe você tem compromissos sérios, você precisa honrar seus compromissos, você tem reuniões, mas de repente você acorda pronto para ir para a reunião, só que você começa a receber ligações, muitas ligações, e começa a te atrapalhar, começa a prejudicar no teu tempo, mas você depois consegue driblar tudo isso, consegue se arrumar, e quando você vai tomar ali o seu de jejum, de repente a sua filhinha vomita, literalmente, em cima de você. E aí você corre imediatamente para trocar de roupa, já sabendo que está totalmente atrasado, e aí você vai para a garagem, você procura a chave nos bolsos e não encontra a chave do carro. Você olha, dá uma procurada na casa, não consegue encontrar, de repente você vai para o seu escritório, porque você lembra que tem uma segunda chave, uma chave reserva, e quando você vai pegar aquela chave, e você vai ativar ali o alarme, a bateria já não presta mais do seu controlezinho. E sabe que parece assim que está tudo conspirando contra você, tudo dando errado, e você, meu Deus do céu. E Josafá estava assim, num dia desses. E se você está passando por isso, bem-vindo ao clube. Mas o interessante é nós notarmos a ênfase de como começa este verso. Vocês já perceberam como começa o verso primeiro? Dizendo, depois disto. Depois disto o quê, irmãos? Depois do quê? Se você voltar alguns capítulos atrás, lá pelo capítulo 17, o verso 3, 4 e 6, fala que este rei era um rei que temia a Deus. Um rei que procurava sempre agradar a Deus, um rei que procurava sempre fazer a vontade de Deus. E Josafá promoveu uma das maiores reformas espirituais para o povo de Deus. Destruiu os postes ídolos, os baalins, destruiu as imagens de escultura. Ele fez uma revolução no povo de Deus, um reavivamento, uma reforma no povo de Deus. E aí você consegue agora entender o porquê que ele estava sendo afligido? É assim, irmãos. Toda vez que você buscar íntima comunhão com Deus, toda vez que você procurar aumentar o seu relacionamento com Deus, o inimigo virá com todas as suas artimanhas e façanhas para tentar te derrubar. Sempre que você procura buscar mais a Deus, sempre que você procura, não, agora eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu vou estar mais em comunhão com Deus, o inimigo então, ele vem com terríveis ataques para cima de nós. Lembram aquela expressão que diz assim, quanto mais a gente ora, mais assombração aparece? É como se fosse verdade isso. E o interessante é que a nossa vida espiritual é como se fosse uma montanha russa. Às vezes nós estamos lá em cima, e nós nos sentimos bem, e nós falamos, poxa Senhor, hoje eu estou bem espiritualmente, e você, sabe, está bem com Deus, pediu perdão de todo mundo, está bem com todo mundo, e às vezes a nossa vida está lá em cima com Deus, mas depois a gente olha, a nossa vida está lá embaixo, e a nossa vida fica assim. Isso acontece com você? Essa vida espiritual oscilando? Mas o interessante, queridos, é que todas as vezes que nós recebemos uma vitória espiritual, o inimigo vem com seus terríveis ataques. Porque é justamente quando nós nos encontramos no topo, felizes da vida, porque estamos bem com Deus, estamos conseguindo cumprir as nossas metas, nós costumamos baixar a guarda. E é exatamente neste momento que o inimigo entra. Então, lembre-se de uma coisa. Sempre que aumentamos nossa comunhão com Deus, o inimigo lança os seus terríveis ataques. E nós vemos numa guerra, numa batalha. E essa guerra não é meramente com pessoas, com seres humanos, porque de acordo com Efésios 6,12, a Bíblia diz que a nossa guerra é contra quem? Os principados e as potestades. O inimigo. Então, ele não gosta de ver um sorriso no nosso rosto.
Ele não gosta de ver a gente feliz. Ele não gosta de ver a gente obtendo sucesso na vida espiritual, estando bem com Deus. Uma vida espiritual equilibrada. E aí eu faço uma pergunta para você, meu querido. Como você reage numa situação difícil? Como você reage quando tudo está dando errado para você? Como você reage? A Bíblia nos mostra a reação deste rei. No verso 2, veja comigo aí a reação do rei Josafá. Quando falaram para ele, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Aí olha a reação do rei no verso 3. Então Josafá teve medo. Em algumas traduções está dizendo assim: alarmado ficou Josafá. Alarmado. Ele foi tomado de súbito de uma triste notícia, de uma notícia assim que deixa qualquer um apavorado. Imagina você aparentemente está bem e de repente recebe uma notícia triste. Uma notícia trágica. Como você reage? A reação de Josafá foi ter medo, ficar alarmado. E queridos, quando nós somos tomados por situações assim, adversas, por preocupações, por catástrofes na nossa vida, na família, por tragédias, todos nós temos medo. Não há problema nenhum em você ter medo. Ter medo mostra que somos seres humanos. Ter medo nada mais é que uma reação natural do imediato ali, da situação, do que ocorreu, do que aconteceu. É natural você ter medo. Mas a questão é, após essa reação, após essa ação de ter medo, como você reage? Qual é a sua reação? Porque aí vem o problema. Qual foi a reação de Josafá? O que nós podemos aprender aqui de Josafá? A primeira reação dele foi ter medo. Quando nós somos confrontados, né, é uma reação natural sentir medo. Mas depois dessa fase, qual é a sua atitude, irmão? Você fica desanimado e desiste? Você murmura contra Deus? Você começa a blasfemar contra Deus, dizendo: não, isso não é para mim. Quando eu não era da igreja, eu não tinha tanta preocupação, tanto problema como eu tenho hoje. E a sua reação imediata é fugir? É sair da igreja? É se afastar dos caminhos do Senhor? Ou é se isolar no seu cantinho, no seu mundo, se fechar para si e até, quem sabe, desejar a morte? Qual é a sua reação após você ficar com medo? Você foge? Ou você fica motivado a buscar soluções para resolver essas situações difíceis? Josafá e o povo de Judá, eles tiveram 6 atitudes. 6 atitudes impressionantes que, com certeza, irmãos, vai nos ajudar também na nossa caminhada cristã rumo à Canaã celestial. Se nós analisarmos agora e refletirmos e colocarmos em prática na nossa vida essas atitudes deste rei, do povo de Israel, do povo de Judá aqui, nós vamos também estar já no caminho do milagre. Porque o que eles precisavam aqui, irmãos, era da intervenção divina, era da intervenção direta de Deus. Eles estavam precisando de um milagre. Você está precisando de um milagre? Então veja aqui a primeira atitude deste rei. O que fazer quando sou confrontado por impossibilidades? Primeira lição: sintonize a sua mente em Deus. Sintonize sua mente em Deus. Olha o que ele fez aqui, depois de ter medo, no verso 3 ainda. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Sintonize sua mente em Deus. Quando você é atingido pelas preocupações da vida, pelas tormentas da vida, e você tem medo, e depois como você reage? Aqui nesse caso, irmãos, ele resolveu buscar a Deus, ele sintonizou sua mente em Deus. Você tenta resolver os problemas com as suas próprias mãos? Você tenta enfrentar ou confrontar os problemas com a sua própria força? Ou você, de forma imediata,
já sintoniza somente em Deus. E o interessante foi que ele apregoou também um jejum. E vocês sabem o que é um jejum, irmãos? Jejum nada mais é que a decisão voluntária de você se abster de alimentos de forma temporária, para que de alguma maneira você se concentre mais em Deus, para que você tenha uma sintonia melhor com Deus, para que você tenha um contato mais íntimo com Deus. Não só de alimentos, existem jejuns de outras formas também que você pode fazer, de outras coisas. Mas assim, irmãos, ele proclamou um jejum e todo o povo seguiu ele, porque veja o que diz o verso 4. O verso 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ele proclamou o jejum, sintonizou somente em Deus, proclamou um jejum e pediu socorro. Ele pediu socorro. E aí vem a segunda lição. Quando você for confrontado com seus problemas, converse com Deus sobre os seus problemas. Em outras palavras, ore. Ore. Se aproprie do poder da oração. A oração é como a respiração da alma. Assim como nenhum ser humano consegue viver sem respirar, o cristão não pode viver sem oração. E a oração nada mais é que o abrir do coração a Deus como a um amigo. Ore, falando para Deus os seus problemas. Você vai encontrar desde o verso 5 até o verso 12, a oração de Josafá. É uma oração com poucos versículos, mas muito significativa, muito profunda e muito poderosa. Uma oração surpreendente, irmãos. Ore a Deus. E vocês sabiam que a oração tem poder? E a oração intercessória, ela tem poder. E com a oração, e quando nós oramos a Deus, nós começamos então a receber o milagre de Deus na nossa vida. Como esse lindo testemunho que eu vou mostrar para vocês aqui, sobre o poder da oração. Assistam aí, por favor. Número 1. Eu sou Eduardo Filho e este é o meu colega Clifferson. Nós estudamos juntos no Colégio Militar de Manaus e somos bons amigos. Um dia, Clifferson me convidou para jogar videogame na casa dos seus amigos. Nos divertimos muito com as partidas de futebol por mais de 1 hora. Comemos pipoca e me surpreendi com o que aconteceu logo em seguida. Os jovens que estavam ali começaram a cantar músicas evangélicas. Meu colega Clifferson. Nós estudamos juntos no Colégio Militar de Manaus e somos bons amigos. Um dia, Clifferson me convidou para jogar videogame na casa dos seus amigos. Nos divertimos muito com as partidas de futebol por mais de 1 hora. Comemos pipoca e me surpreendi com o que aconteceu logo em seguida. Os jovens que estavam ali começaram a cantar músicas evangélicas e eu percebi que era um grupo da Igreja Adventista. Confesso que me senti muito bem naquela reunião, e aqueles jovens eram muito diferentes dos amigos que eu tinha. Depois daquele dia, eu passei a frequentar o local onde se reuniam, chamado Espaço Alfa. Eu apoiei totalmente o meu filho. Ele estava feliz com as novas amizades e sempre que podia eu o levava para as programações daquela comunidade. Eduardo, meu filho, me ensinou a acompanhar pela internet os programas que eram desenvolvidos lá. Tudo era muito bonito e inspirador. Eu sentia paz em meu coração e isso sempre me fortalecia emocionalmente e espiritualmente. Dias depois, meu filho e eu recebemos um convite para ir a um pequeno grupo de oração, na casa de um dos irmãos da igreja. O carinho com que fui tratada, os louvores e o estudo da palavra de Deus me fizeram acreditar que ali não era somente o lugar do meu filho, mas o meu também. A partir daquele dia, eu decidi que frequentaria a igreja junto com meu filho. Uma coisa, porém, me afligia muito.
o fato do meu marido não concordar com a nossa aproximação da igreja. Desesperada e sem saber o que fazer, eu procurei o pastor Ricardo para receber dele uma orientação. Mas também havia algo que eu relutava em revelar. Pastor, o que me traz aqui para conversar com o senhor, que eu pedi para a Célia marcar esse encontro com o senhor, é que o que está me afligindo, né, que hoje eu cheguei do trabalho e cheguei aflita em casa para contar para o meu marido, e quando ao abrir o guarda-roupa ele não estava mais em casa, o guarda-roupa estava vazio. E quando eu olhei para o meu celular, ele tinha mandado um áudio para mim, né, dizendo que ele não ia mais retornar para casa devido a ter escolhido, né, a minha religião. O que eu tenho para dizer para o senhor é que o meu marido, ele é um líder de candomblé, ou seja, ele é um pai de santo. Sidilene, quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque a igreja é a casa de Deus para todos os povos. Você sempre será muito bem recebida com o seu filho e com o seu esposo também. Ame o seu marido, porque ele não esqueceu de vocês. Nesse tempo ele vai estar pensando, refletindo, e ele vai se lembrar que a coisa mais importante da vida dele aqui na terra é a sua família. E escuta uma coisa, Deus está trabalhando no coração dele. Enquanto você estiver orando, Deus estará trabalhando no coração dele lá. E algo que a gente não imagina, Deus vai fazer acontecer. Eu passei a clamar ao Senhor todos os dias pelo retorno do meu marido e que ele também pudesse aceitar a nossa fé. Eu sabia que estava enfrentando uma grande crise familiar por causa da religião. Meu pai, depois de 30 dias, havia voltado para casa, mas voltou ainda pior. Estava mais irritado com a nossa decisão de nos tornarmos adventistas do sétimo dia. Eu tinha a missão de evitar que meu filho se unisse àquela igreja. Eu deveria ir lá para impedir o seu batismo, a qualquer custo. No entanto, quando cheguei na igreja, nada do que eu havia planejado aconteceu. Ao invés de eu ser impedido de entrar no templo por eu estar com meus trajes usados nos rituais, eu fui bem recebido pelos irmãos e ainda me conduziram até a beira do tanque, onde meu filho seria batizado. Depois daquele dia, eu me senti muito confuso. Eu não tive forças para impedir o batismo do meu filho. Decidi então viajar sozinho para alguma cidade que tivesse um centro de candomblé, até mesmo para eu me fortalecer nas minhas crenças. Tem passagem para Maués? Tem passagem para Tabatinga? Só semana que vem? Tá bom então. Tem passagem para Fonte Boa? Tá difícil mesmo de sair de Manaus, né? Tem barco saindo para que lugar? Tem para Quari, meu pai. Quari, poxa. Quari. Me vê uma aí. Em Quari não havia um centro para as práticas da minha religião, mas eu poderia ficar alguns dias na casa dos meus tios que vivem lá. Ficando bem longe de Manaus, eu teria condições de pensar sobre o que fazer da minha vida.
Minhas amigas se uniram comigo numa jornada de oração que fazíamos diariamente às 6 da manhã, depois da nossa caminhada. Eu, meu filho e meu marido estávamos agora nas mãos de Deus. Embora fosse minha vontade, eu não poderia ser batizada junto com meu filho, pelo fato de não ser casada legalmente com meu marido. Sabendo ele das minhas intenções também de me batizar, ele não aceitou o meu pedido de casamento, o que me deixou profundamente triste. Quinze dias depois de chegar em Coari, eu estava de volta a Manaus. Meu tio havia se tornado um evangélico e durante a minha permanência em sua casa, me mostrou na Bíblia o quanto eu estava errado nas minhas convicções. Ele me aconselhou a voltar para minha família em busca de uma nova vida. Então, liguei para minha mulher e pedi a ela que me buscasse no porto. O que eu posso fazer para ser um bom marido? Eu sei que eu preciso mudar. Você me ajuda? Eu recebi em minha casa um novo marido. Ele abandonou todas as práticas do candomblé, se livrou de tudo que eu ligava à sua religião e passou a frequentar as reuniões do nosso pequeno grupo. Numa simples, mas significativa cerimônia, nós nos casamos e passamos a viver como marido e mulher, segundo as orientações de Deus. Toda essa mudança de atitude do meu marido possibilitou então definitivamente a realização do meu batismo. Fico emocionada com o poder transformador de Deus na nossa vida, dando-nos uma nova disposição para estudar a sua santa palavra. Todos os dias estudamos juntos a Bíblia e oramos pela nossa família. Quando me afastei do reino das trevas, eu sofri fortes perseguições. Fui até jurado de morte. Eu clamei a Deus pelo livramento completo das forças do mal e que os santos anjos de luz formassem um escudo protetor ao meu redor, literalmente. Hoje, eu revelo que as entidades ficaram de fora da igreja no dia do batismo do meu filho e nunca mais entraram em minha casa. As mudanças que tive em minha vida vão muito além de apenas ter novos amigos, cuja influência edificaram minha família. Eu estou tendo mais saúde e consegui também perder peso. O papel da comunidade da igreja, participando de todo o processo de mudança, com o apoio das orações, da amizade, do acolhimento, são a maior demonstração de aceitação e amor. Meu marido se tornou um colaborador do Ministério da Mídia, não medindo esforços para estar presente ajudando em todas as programações do Espaço Alfa. Eu continuo orando diariamente por ele, para que ele se entregue definitivamente ao Senhor. Seu testemunho de fé, com certeza, servirá de exemplo para muitos que ainda se encontram perdidos no mundo das trevas espirituais. Louvado seja Deus. Para pedir o socorro de Deus na sua vida, primeira coisa, lembre-se de quem é Deus. Quando ele disse aqui, não és tu, Deus nos céus, e aí ele começa a falar, tu que criaste tudo, tu que reina sobre tudo. Ele diz, no final do verso 6, não és tu que dominas sobre todos os reinos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E no verso 12 ele conclui a oração fazendo mais uma pergunta, a segunda pergunta, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Reconheça quem é Deus, saiba, lembre-se de quem é Deus.
E a segunda, ele pediu o juízo de Deus sobre essas 3 nações. Mas se você ler todo o contexto dessa oração, ele fala: Senhor, tu livraste o teu povo do Egito. Tu livraste o teu povo em muitas épocas, Senhor. Ou seja, Deus, mais uma vez precisamos do teu auxílio. Mais uma vez precisamos da tua força, do teu poder. É isso que ele faz no comecinho do verso 12. Ele faz essa pergunta sobre esse julgamento contra essas pessoas. Então lembre-se quem é Deus. E segundo, lembre do que Deus já fez na tua vida no passado e Ele vai continuar a operar hoje também no presente. Terceira lição. Reconheça a sua limitação. Reconheça que você não é nada. Reconheça que você não tem forças em você mesmo para obter o milagre sozinho. Porque olha o que ele diz na continuação do verso 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ele reconheceu que ele era incapaz. Ele reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para obter o milagre. E é interessante porque o verso 12 com o verso 6 tem um paralelo. No verso 12 ele diz: eu reconheço, Senhor, que eu não tenho nada de bom em mim mesmo. Eu não tenho forças em mim mesmo. Mas o verso 6 ele diz: força e o poder está nas tuas mãos, Senhor. E quarta lição: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque olha o que ele diz no finalzinho do verso 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não olhe para os seus problemas. Olhe para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2 diz para a gente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isaías 45, 22, olhai para mim, sereis salvos. Olhe para Jesus. Por que se deter olhando para o problema? Por que ficar angustiado por causa dos problemas? Por que ficar olhando para as montanhas, como Davi falou? Eleva os olhos para os montes, olhe para cima dos seus problemas, acima das montanhas, e você verá a glória de Deus na sua vida. Olhe para Deus e não para os seus problemas. E a quinta lição é interessante porque no verso 15, Deus responde à oração de Josafá com a seguinte frase, olha o que ele diz: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a guerra não é vossa, mas de Deus. Esse problema não é seu, essa luta não é sua, pertence a Deus. E aí, querido, sabe o que me chama a atenção? É porque o verso central do Antigo Testamento, eu não sei se você sabia, está no verso 17. O verso central do Antigo Testamento, bem no centro do Antigo Testamento, é o verso 17. E é quando Deus faz a promessa de novo. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que significa, irmãos? Que no centro da nossa vida, diariamente, Deus olha para mim e para você e diz: não temais, não vos assusteis. Essa peleja não é vossa, é minha. Vocês não vão ter que fazer nada. Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Não tente resolver com as suas próprias mãos, seu casamento, sua área financeira, seus comércios, seus negócios. Deixe para Deus resolver os seus problemas. Tenha fé no livramento. E a sexta e última lição. Louve a Deus antes mesmo de receber a resposta. Porque o seu louvor, quando você louva a Deus antes de você receber, mesmo antes de você receber a resposta, você na verdade está demonstrando fé na prática. Porque é muito fácil você louvar a Deus depois de ver o milagre. Mas isso é um dos métodos de Satanás. É ver para crer, e o método de Deus é crer para ver. Então louve a Deus, mesmo antes de obter o milagre. Porque o fato de você louvar a Deus está demonstrando que você confia na palavra de Deus,
confia na promessa de Deus e confia que a vitória já é tua. E foi o que ele fez. No verso 21, ele diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Demonstrando fé na prática, irmãos. Isso são maneiras de a gente demonstrar a nossa fé. É você agradecer antes. Isso é fé. E foi o que ele fez. E aí, finalmente, duas coisas aconteceram. Primeiro, a vitória. Ele alcançou a vitória, não sei como. Mas enquanto eles estavam lá cantando, marchando e cantando, as três nações que estavam contra Judá começaram a guerrear umas com as outras. E todos eles foram desbaratados, todos eles foram destruídos diante do Senhor. Josafá não moveu uma palha, ele não teve que entrar na peleja, ele não teve que fazer nada. Deus cuidou de tudo para ele. Primeira coisa, obteve a vitória. Segunda coisa, no verso 29, foi o testemunho que ficou para as outras nações. Ele diz assim, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. As pessoas vão olhar para a tua vida e elas vão ver que por mais que você tenha lutas, por mais que você passe dificuldades, mas você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Elas vão ver que você é vencedor, que você é um vitorioso, e o seu testemunho vai fazer com que elas sintam um desejo também de conhecer esse Deus. De falar, poxa, eu queria que minha família fosse como essa família. Eu queria que a minha esposa ou meu esposo fossem assim. Eu queria fazer parte disto. Eu queria conhecer esse Deus Todo-Poderoso. E esse testemunho que eu mostrei para vocês, irmãos, dessa família orando, começou pelo filho, se batizou em outubro, no dia 29 de outubro, se eu não estou equivocado, de 2016. E aí o pai, nas suas práticas da religião, interessante foi que no batismo do filho, ele estava fazendo seus rituais, só que ele disse, eu vou lá ver, ele já tinha dito que não ia, mas ele decidiu ir para ver o batismo do filho, e quando ele chegou lá, ele falou para o taxista, olha, tu me espera aqui, caso eu vou te dar um dinheiro a mais, caso esses crentes aí me ponham para fora, tu fica aqui me esperando. Mas ele foi bem recebido, ele entrou com seus trajes, e o interessante disso foi que os demônios que o acompanhavam disseram para ele, a gente só pode ir até aqui, não podemos entrar com você. E na hora do batismo do filho, quando o filho o abraçou, ele disse, pai, eu te amo, independente das nossas religiões, eu te amo, isso fez toda a diferença. Aí quando foi em janeiro de 2017, eu estava no concílio da família, dos pastores, e essa família foi levado lá. E esse irmão foi levado lá para contar o seu testemunho, e a gente se emocionou. E ele ainda estudando a Bíblia, ainda não tinha se batizado. E ele falou das forças demoníacas que estavam tentando lhe matar, ameaças de morte que ele estava recebendo. E muita gente lhe perseguindo. A pessoa responsável por lhe dar estudos bíblicos, ela falou para mim. Ela disse assim, no terceiro estudo eu já pensei em desistir. Porque quando eu saí da casa dele, aconteceu um acidente terrível, quase eu morro. Depois eu fiquei muito doente, eu tive que fazer a cirurgia, ela me mostrou a cirurgia, irmãos. Começa assim, uma cirurgia muito grande, assim, a marca no corpo dela, a cicatriz que ficou. E ela disse assim, e eu poderia ter desistido, porque eu fui oprimida por Satanás, ele fazendo de tudo para que eu desistisse. E eu tive medo, mas ao mesmo tempo, depois eu me entreguei ao Senhor e falei, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou continuar esse estudo bíblico. Porque senão vai ser outra pessoa que vai desfrutar disso, dessa alegria de ver ele se batizando. Se eu não der o estudo bíblico, outra pessoa vai dar e ele vai se batizar, e ela continuou. E quando nesse dia ele estava lá no concílio, todos os pastores foram lá, se ajoelharam e oraram sobre ele. E depois ele veio no carro de um pastor, e o inimigo mostrou para ele, nós vamos destruir você agora. E mostrou assim como um incêndio para ele, algo que o carro fosse capotar, fosse explodir, alguma coisa do tipo. E ele viu ali que um acidente estava para acontecer, e ele disse assim para o pastor, mas você é pastor? Ele disse, sou. Então vamos parar para orar. E eles pararam e oraram, e Deus preservou a vida deles. Mas ele todo o tempo sendo perseguido, irmãos. Passou o ano todo nessa luta. E aí quando nós viemos para Quadrenal agora,
dia 29 de outubro, começou a quadrenal agora de 2017, do ano passado, e quando nós estávamos lá, foi uma surpresa para a esposa e para o filho, a decisão do marido. Mas o interessante foi que chegou um rapaz lá, e o rapaz, ele foi com um punhal, e ele foi exatamente para matar este senhor que iria se batizar. E no momento, ele passou mal, chamaram um médico para socorrê-lo, perguntaram se ele estava com fome, alguma coisa do tipo, deram comida para ele, mas quando falaram de Jesus para que ele entrasse lá no programa, então ele foi ali, entrou manifestado o inimigo entrou na vida dele, e foi aquela luta, foram vários pastores lá para orar sobre aquele jovem foi liberto, e enquanto ele estava sendo liberto numa sala, o seu Eduardo estava se batizando lá na quadrenal, no tanque batismal, para a felicidade de todos, a alegria de todos, um verdadeiro milagre, irmãos, um verdadeiro milagre. Ele se batizou, entregou a vida a Jesus, e o médico, que geralmente a ciência, tudo racional, quando ele viu aquilo, algo que ele nunca tinha visto, o que cuidou do rapaz endemoniado, o médico depois foi lá na frente, contou o testemunho e disse: eu também quero me batizar. E sabe, o bom de tudo isso, irmãos, é que eu trouxe esta família abençoada para que vocês conhecessem. Gostaria de convidar aqui o seu Eduardo, a esposa, o Eduardinho, para que vocês possam conhecer a família aí. Eu estava contando esse testemunho lá em Fonte Boa, depois eu peguei as fotos e tal, e fui contar lá em Fonte Boa. No final do culto, podem subir aqui, uma irmã chegou comigo lá de Fonte Boa, uma ovelha minha, disse assim: pastor, eu conheço esse homem aí. Eu falei: sério? De onde? Eu acho que nós somos parentes, pastor. Aí eu tenho umas ovelhas lá, que é a Juliana e a Adriana, duas irmãs. Aí ela disse assim: não tem a Juliana e a Adriana? O pai, elas são irmãs do seu Eduardo por parte de pai. Eu falei: não acredito. Eu fui lá na hora, tirei uma foto com o pai dele, mandei no grupo dos pastores, aí o pastor Ricardo mostrou para ele. Quando eu vi, o seu Eduardo foi lá em Fonte Boa, deu o testemunho dele lá em Fonte Boa, num acampamento para todos os nossos desbravadores, e foi lindo. O poder da oração, o verdadeiro milagre. Se Deus fez tudo isso na vida dele, você acha que é impossível? Existe alguma coisa impossível para Deus? Você acha que a sua vida está tão terrível que não tem mais solução? E o Eduardo vai agora deixar uma mensagem para vocês, a igreja do Japim 2. Que mensagem, Eduardo, você gostaria de transmitir para a igreja? Tudo isso aconteceu na minha vida, primeiramente pelo poder de Deus, né? Pela a oração intercessória da igreja. Os irmãos se uniram e passaram 11 meses e 5 dias orando junto com a minha esposa, jejum e oração, toda a comunidade. E pastor, na última semana que eu estava lutando pelo batismo, passei uma semana de jejum, foram mais de 15 igrejas adventistas em oração e jejum para que eu chegasse ao batismo sem sofrer o ataque dos espíritos, né? E mesmo assim ainda foi lá pelejar nos últimos momentos para que eu não entrasse no tanque, mas Deus não permitiu, né? Eu vi ele em possessão na minha frente quando eu desci a escada, porque estava preocupado, né? E quando ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele entrou em possessão naquele instante e caiu amarrado espiritualmente. Ali naquele momento estava uma guerra celestial muito grande entre os anjos caídos e os anjos de Deus. Mas Deus mostrou que ele era o Deus poderoso. No dia que eu fui invadir a igreja, eu não fui para ver o batismo do meu filho, mas sim para acabar. O pastor estava até lá, né? O pastor estava nesse dia lá, o pastor Davi. E engraçado, quando eu fui entrar na porta da igreja, os demônios não quiseram entrar, os anjos caídos, né? E desde aquele dia, Deus começou a transformar a minha vida. E sem eu saber, né? Mas com 4 dias que meu filho se batizou, eu recebi uma ordem para matar meu filho e minha esposa, porque eles estavam me destruindo e eu estava perdendo força dentro do terreiro de Candomblé. Foi por isso que eu fiz aquela viagem, saí, abandonei a casa. Antes de abandonar, fiz um ritual para ela perder o emprego, e no mesmo dia ela perdeu o emprego, porque foi orquestrado, né? Eu saía de casa e ela perdia o emprego no mesmo dia, que era para ela não ter condições de ir para a igreja para orar por mim.
E enquanto eles tentaram me levar para outros terreiros onde tinha gente me esperando, Deus a não chegar perto. Mas por quê? Porque eles sabem que a gente conhecer a verdade, a gente vai se libertar, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui foi uma mensagem que eu usei muito durante esse período de conflito espiritual até o dia do meu batismo, né? Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu carrego isso todos os dias comigo, entendeu? E segundo, eu vi a importância do batismo, porque cada ataque que eu sofri, ele dizia: você não vai se batizar, a gente vai lhe matar e você não vai se batizar. E era um ataque desesperador, e eu ia entendendo por que eu queria entender por que eles... Eu já tinha aceitado Jesus, mas por que eles faziam de tudo para atrapalhar o batismo? E depois eu vendo um versículo na Bíblia e vi, né? Aquele que nascer, que crê e for batizado, será salvo, porém aquele que não crê será condenado, né? Então eu fui ver a importância do batismo. E graças a Deus, do momento que eu entrei naquele tanque, que eu morri ali para o velho mundo, que eu voltei, desde aquele dia, eu perdi todo aquele dom maligno espiritual. Não ouvi mais, não falei com o Espírito. A minha casa hoje virou uma verdadeira um santuário de Deus. E nem por isso eu estou baixando a guarda. Todo tempo em oração, joelho no chão, eu e minha família. Hoje eu agradeço porque Ele construiu a minha família, Deus, né? Porque eu era um destruidor de família, pastor. Quantas famílias eu não destruí? Essas famílias que não estão apegadas em Deus, né? Largadas no mundo, que o diabo mesmo que faz isso, né? É o famoso, ele que toma conta da mente dessas pessoas. E as pessoas que não têm ou está com Deus ou está com o diabo, né? Então, que não está com Deus, o diabo vai lá e destrói o lar dele, destrói a família, bota os filhos nas drogas, bota o marido para atrair, para beber. Então, tudo isso é obra do maligno, né? E eu acredito que no momento que a pessoa se entregar para Jesus de coração e orar, interceder, não só pela vida da gente, e pedir socorro, né? Ela pediu socorro mesmo da igreja e toda a comunidade entrou em oração. E isso é para ver a importância da oração entre comunidade, entre as igrejas. É o que a gente mais debate. E foi a diferença, né? O cuidado, porque às vezes a gente chega do lado, senta e o irmão só dá mal um bom dia, às vezes nem fala com a gente, né? Mas lá não, a igreja toda, ela entrou em harmonia com a minha família, para que esse milagre viesse a acontecer. Aconteceu porque o Espírito Santo permitiu, né? Deus também. E hoje eu sou muito grato a Deus por conhecer a verdade, porque eu era um seguidor fiel das trevas por 29 anos. E quando eu passei a conhecer a verdade, hoje eu vivo debatendo e tentando resgatar outro. Eu sou missionário também, a irmã estava falando em missionário, eu sou missionário. Todo dia, a qualquer oportunidade que eu tenho, eu prego a palavra e tentando resgatar outros. Entendeu? Mas eu vou passar aqui para ela que vai falar um pouco da oração com meu filho, que o negócio não... né? Bom dia a todos. Eu vou ler aqui um versículo, Josué 1, capítulo 1, versículo 9, que foi esse versículo que até hoje, desde o primeiro dia da minha luta, até hoje eu acredito que eu nunca vou deixar de lê-lo, todos os dias, que me impulsionou muito. Digo e repito, seja forte e corajosa, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Então foi com essa passagem que eu me fortalecia todos os dias, porque Deus me mostrava que Ele era o Todo-Poderoso e Ele estava comigo.
Então foi nessa luta, né? Quando eu entreguei a luta e a batalha a ele lutou por mim. E eu só tive mesmo que orar e aguardar o seu milagre, né? E ele está aqui do meu lado agora. E eu sou muito agradecida a Deus. Eu tenho também aqui uma outra mensagem da Bíblia para vocês que eu li recentemente e mexeu comigo. Que é Tiago 5, a partir do versículo 13. Algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando sobre isso. E todos quantos têm motivo para ser gratos devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Alguém está doente? Que mande chamar os líderes da igreja, e estes devem orar sobre ele e derramar azeite sobre ele, em nome do Senhor. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente. Pois o Senhor o fará ficar bom, e se houver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão humano quanto nós, e, entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém ajudá-lo a compreender a verdade novamente, essa pessoa que o trouxer de volta salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Isso aqui é só para reforçar o que o pastor acabou de fazer a pregação. E também falar o quanto é importante a oração intercessória, né? Porque eu sou muito agradecida a Deus, primeiramente, mas também sou muito agradecida à nossa comunidade. Porque quando eu confessei, né, meus pecados a Deus e tudo, e também contei a minha aflição a alguns irmãos, e depois foi... A comunidade, depois já toda, devido ao batismo do meu filho, né, soube da minha aflição. Então, a igreja toda me apoiou, orou junto comigo, jejuou. E, assim, eu sou muito grata também à nossa comunidade. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer aqui para vocês é que, quando o irmão estiver aflito, a igreja toda... entre em oração que Deus, de alguma forma, ela vai prover a necessidade, né? E assim como ela provê a minha, ela provê de quem está intercedendo por mim, né? Então, a oração, ela faz parte da nossa vida e é nela que nós devemos nos agarrar. Amém. Posso falar rapidinho, pastor? Eu quero dizer a vocês que aquele familiar que você acha que não tem mais jeito, que você largue de mão, que você vai desistir, não desista. Porque o que é impossível para vocês, para Deus não é, né? O pastor ali está sabendo, porque eu soube que ele orou 40 anos pelo meu amigo Jonathan, que eu conheço, né? Então, para ver a importância do poder da oração. Então, não desista da família de vocês. E aqui, quem é convidado e ainda não foi batizado? Faço uma pergunta. Levanta a mão. Né? Então eu faço um apelo a vocês. Que venha conhecer Jesus, aceitar o Jesus como seu único Salvador. Existe em Mateus 28, capítulo 18 e 19. Ide, portanto, fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, eu sou um discípulo e faço um convite a vocês. Venha ser um discípulo de Jesus. Que quiserem vir aqui na frente para o pastor fazer uma oração, pode vir. Tá bom?
Eu vou passar para o pastor. Podem vir. A gente gostaria de orar por você, por sua família. E enquanto vocês vão vindo, o Natanael ele vai louvar o nome de Deus com um belíssimo hino, Entregue-se. Eu não conheço o seu coração, não sei sua história e nem quem é você, nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor, mas ouça agora, por favor. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você. Se agora o aceitar, escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Você já está cansado de lutar, e anda pensando até em desistir. Levante a cabeça, pois Deus está aqui e quer sua vida transformar. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você. Se agora o aceitar, escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Deus seja louvado, amém? Vamos pôr de pé todos. Eu vou convidar o nosso querido pastor Davi Ribeiro para fazer a oração final. Cada vez
estamos no tempo do fim. Pouco tempo não resta, né? Então é nessa geração que Jesus está voltando. E está precisando de você. Está batendo na sua porta. Se ele entrar, já se batiza. Hoje eu creio que o batismo é muito importante. Tá bom? Deixa eu dar um abraço aqui. E venha fazer parte dessa família de Jesus. Não só você, como todos, né? Vamos orar, irmãos. Amorável Pai, vencendo a tudo e a todos, o companheiro que deu seu testemunho juntamente com seu filho e com a sua esposa, vencendo a tudo e a todos, com muito sacrifício, com perigo de morte, passando por problemas que não deu para ele contar a todos, só ele, Deus sabe, o anjo da guarda. Mas com isso ele fez uma coisa linda que será contado pela eternidade. É que Deus não abandona as pessoas que são corajosas, que vencendo a tudo e a todos entregam sua vida a Ti. É Satanás que põe vergonha, uma vergonha falsa, para que as pessoas não se levantem na hora dos apelos. É ele quem faz isso. É ele quem faz com que as pessoas fiquem grudadas, coladas nos bancos. Por favor, Senhor, se ainda tiver alguém assim, que fique em pé mesmo aonde esteja e que aceite Jesus, Jesus, a alegria dos homens. Continua abençoando todos esses que vieram à frente. De modo especial o irmão, que conhece bem também a situação do meu filho. E os livra de acidente, de incidente, da morte repentina e das artimanhas do diabo. E outro sim, te pedimos que a igreja que está aqui reunida e as visitas possam fazer um exame de consciência na vida, porque não significa que porque estamos na igreja já estamos dentro do céu. É aquele que perseverar que será salvo. Dá que diuturnamente possamos fazer exames de consciência na nossa vida, para que possamos assim reconhecer nossas faltas, nossos ídolos, pelo poder transformador do Espírito Santo, eles serem destruídos e então Jesus reine completamente em nossa vida. Muitíssimo obrigado por essas almas. O Espírito Santo está sendo derramado, Pai. Dá que a igreja estude mais sobre o Espírito Santo, sobre a chuva serôdia, sobre a chuva temporã, sobre a reforma de saúde, sobre a reforma da alimentação, para que ela tenha a mente melhor para entender os últimos enganos de Satanás e entender também os últimos recados que Tu tens para nós. É em Jesus Cristo e com o perdão dos nossos pecados que pedimos esses favores e os agradecemos. Amém.